E hoje eu converso com o gerente de negócios da Perfect Fly, o Paulo Vilela. Paulo, muito obrigado, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, João. Bom dia. Opa, eu que agradeço aí. Imagina. E aí, a gente vai falar, Paulo, sobre aplicações aéreas de defensivos agrícolas. É uma tecnologia que é muito importante, há muito tempo já uma aliada dos produtores rurais, e eu já quero começar falando com você e te fazendo uma pergunta sobre quais os principais benefícios da utilização desse método de aplicação. Bom, hoje a pulverização aérea tem sua importância na agricultura brasileira, na escala da agricultura brasileira, né? Então, hoje, na participação grande do PIB, então nós precisamos de escala, e a pulverização aérea é uma operação que tem uma agilidade muito grande, né? Ela tem seus benefícios de não amassar a cultura, não pisotear a cultura, né? Então, ela tem esse benefício de economia. Ela tem várias funcionalidades, né? Não só para pulverização de defensivos, mas também a pulverização a fertilização, né? As pulverizações sólidas de adubos, a parte de combate a incêndios, né? Que nós estamos vivendo agora, né? Também uma época de veranico, uma época de seca, que também a aviação agrícola ela ajuda nisso aí. Você mesmo comentou que, além da pulverização de defensivos, por exemplo, a gente tem também o método sendo utilizado para o combate de incêndios, mas eu queria saber se tem algum momento em que essa técnica não pode ser utilizada, para ter algum produto que não tem efetividade se for espalhado por meio da pulverização agrícola. Bom, hoje nas bulas de produto, né, a gente tem as recomendações de cada tipo de produto, né? Então, algumas moléculas, elas não podem ser pulverizadas, né, nessa modalidade, vamos dizer assim, né, na modalidade aérea. Então, o avião agrícola ele fica com algumas moléculas selecionadas, mas e também, né, tem uma normativa que tange toda a pulverização aérea, que é a Instrução Normativa número 2 do Ministério da Agricultura, que tem todas as questões técnicas, né? Então, pulverizações próximas de áreas de preservação permanente, de reserva legal, próximas de cidades, né? Povoações. Então, tem um intervalo de segurança, né, para cada uma dessas restrições, né? Vamos dizer assim, né? De 250 metros, 500 metros, né? Então, dependendo desse tipo de restrição. E é justamente nesse sentido, né, dessa parte ambiental, sustentável, que a Perfect Flight ela nasceu para dar todo esse suporte, tanto para a aviação agrícola, quanto para o produtor rural que utiliza dessa modalidade de aplicação. Então, dando toda a parte, né, de visibilidade legal dessa operação, e ajudando ele a planejar melhor e ter uma aplicação mais efetiva, né? E isso tudo, né, acaba se fazendo o uso racional dos defensivos agrícolas. Quando você tem, né, um melhor controle, né, você tem melhores qualidades, você diminui, né, a necessidade do uso do produto, a recorrência do uso do produto. Então, com isso, você tem mais economia e também, né, menores danos aí ambientais, né, menor uso do produto e uma agricultura mais sustentável e rentável. Falando então em sustentabilidade, Paulo, também tem alguns critérios que vocês utilizam, que são cuidados pré e pós-voo. Então, imagino, né, vou pedir para você explicar um pouco mais para a gente sobre eles, mas também imagino que esses critérios sejam justamente para ser efetivo no quesito de sustentabilidade, mas também no quesito de assertividade para o produtor rural que escolhe essa técnica. Com certeza, né? A gente tem tanto essa vertente, né, ambiental, sustentável e de performance. Então, hoje o agricultor, a aviação agrícola, eles têm acesso dentro da ferramenta da Perfect Flight, que é uma ferramenta, né, web nuvem, web service, né, que ele tem o seu acesso ali no aplicativo, e ele tem praticamente 3 caminhos que ele permeia dentro da ferramenta. O primeiro é de planejamento, onde ele consegue destinar exatamente onde vai o produto, onde vai a pulverização, né, o dimensionamento dessas áreas, a melhor estratégia
para se atingir, né? Qual o tipo de alvo, qual o tipo de produto, que tipo de taxa de aplicação, qual é o tipo do equipamento, a tecnologia de aplicação, né, em si. Ele tem o pós-aplicação, né, que ele tem toda a análise de como isso foi realizado e cruza essas informações de planejamento com o executado, e depois ele tem toda a análise desse dado, né? Então, são esses 3 caminhos: pré-voo, né, planejamento do voo, pós-aplicação, né, o pós-voo, e também a parte de análise de dados, onde ele consegue, né, identificar alguns padrões. Então, como ele tem recorrência de aplicação durante o seu cultivo, né, seja soja, milho, algodão, cana-de-açúcar, né, floresta, né, as plantações aí de eucalipto para celulose, que a gente atende também bastante, citricultura. Então, independente da cultura, ele tem as recorrências de aplicação e ele começa a estabelecer padrões, e um processo de melhoria contínua ele é criado, né? Então, cada vez mais ele tem a melhoria da performance das suas aplicações, né? E, consequentemente, né, isso leva, e indiretamente, né, então, a maiores produtividades e um custo de produção melhorado, né? Um custo de produção menor. E aqui entra a rentabilidade. Paulo, e nesse ainda falando de rentabilidade, é uma ferramenta que é mais rápida, é mais efetiva e dá mais lucro, mas se a gente fala no sentido de tamanho de propriedade rural, a partir de qual tamanho de propriedade rural que é rentável se utilizar essa tecnologia? Uma propriedade familiar já pode utilizar e vai ter um retorno à altura do investimento? Ou a partir de uma propriedade que já produz em larga escala, que é recomendado utilizar essa tecnologia? Quando a Perfect Flight ela nasceu, né, em 2015, 2016, na época a gente conseguia atender, né, mais a massa dos médios grandes produtores, né, que utilizavam da aviação agrícola. E, né, uma tecnologia recente que vem, né, sendo muito falada, né, está num aumento significativo de mercado, é a pulverização com drones, que ele entra hoje, ele é um avião agrícola praticamente, né, não tripulado, ele entra dentro da normativa da aviação agrícola. Então surgiu essa nova modalidade de aplicação, que hoje a Perfect Flight ela consegue atender, e aí nosso mercado ele cresceu. Então hoje o drone ele é uma alternativa para o pequeno produtor, para o produtor, né, familiar, né, agricultura familiar. Então hoje nós conseguimos atender qualquer modalidade de produtor rural. Então a Perfect Flight ela foi evoluindo ao longo do tempo, e ela se tornou uma grande plataforma de gestão de pulverização, independente de como ela é feita, né? Seja aéreo com aeronaves, que foi onde nós nascemos, né? E hoje com drones, e também para pulverização terrestre, né? Então, qualquer tipo hoje de aplicação, a gente consegue atender o produtor. Então, qualquer perfil de agricultor hoje nós conseguimos atender. Maravilha, você já acabou respondendo uma pergunta que eu ia fazer, se era sobre se vocês utilizam apenas naves tripuladas, né, ou também as não tripuladas, que são os drones. Mas então, já que você já contou para a gente que vocês usam o drone, inclusive, para expandir o mercado de vocês, uma coisa que eu queria saber é sobre como acontece a evolução dessa tecnologia de vocês. O mercado está em constante mudança, em constante aperfeiçoamento. Vocês têm um centro de inteligência e tecnologia que desenvolve essas tecnologias? Ou vocês usam tecnologia do mercado, vocês fazem essa relação e esse compartilhamento de informações com outras empresas? Bom, nós temos todo um time de tecnologia, né, uma equipe de desenvolvimento, né? Então, tudo que é desenvolvido dentro do software da Perfect Flight é feito por nós mesmos, né? E a possibilidade de crescimento, de diversificação, pelo modelo de negócio que a gente estabeleceu, ela é muito rápida, porque a Perfect Flight ela buscou se compatibilizar com os equipamentos do mercado. Então, a nossa escala ela é grande, por quê? Porque hoje a gente utiliza do próprio sistema, né, do fabricante, seja ele, né, qualquer tipo de marca de drone, de pulverizador, qualquer marca de tecnologia embarcada, né? Então a gente se absorve esses dados e passa os dados, né, de planejamento para esses equipamentos, para que a operação ela seja feita.
Então, a gente tem uma escala muito grande e a possibilidade de uso do agricultor ela é muito rápida. Então, quando ele decide fazer gestão da aplicação aérea e tem a opção da Perfect Flight, ele consegue usar praticamente no mesmo dia, né? Porque ele já tem o equipamento lá no campo, ele já tem a tecnologia que é embarcada e a gente se compatibiliza com ela. Então, a escala é muito grande, eu não preciso instalar nada no equipamento. Praticamente, é um software que ele tem seu login e senha e ele já começa a utilizar no dia a dia. E então, a partir do momento em que o produtor decide utilizar essa tecnologia, ele pode utilizar de uma forma rápida. Mas vocês percebem que já houve ou que há, enfim, algum tipo de resistência em relação a questionamentos se essa tecnologia é uma tecnologia que vai trazer resultados ou se vocês percebem que tem alguns tipos de produtores que têm a cabeça talvez mais resistente a utilizar essas novidades? Com certeza. O agronegócio brasileiro, né, é um dos mais tecnológicos, né? A absorção de tecnologia no agronegócio é gigantesca, né? Mas hoje, com as ferramentas digitais, isso ainda está se amadurecendo, né? Então, é um processo de aculturamento, né, dos agricultores, vamos dizer assim, né, para as companhias agrícolas, né, os latifundiários, os grandes produtores. Isso já tem bem enraizado, né? Essa cultura da gestão, do monitoramento, da rastreabilidade, né? E com novas possibilidades que estão surgindo. Para o pequeno produtor, é algo ainda que ele é um produtor diferente porque ele tem o maior controle da sua operação do dia a dia, porque ele acompanha toda a sua operação, né? Então, vai ter um plantio, ele está lá, vai ter uma pulverização, ele está lá, na colheita ele também está lá, né? Se precisar subir no trator, é ele quem faz, né? Às vezes a sua família que também executa. Então, ele tem o controle ali visual de tudo, né? E o grande produtor não, né? Então, ele é um grande empresário, que às vezes tem vários ramos de investimento, e o agronegócio é um deles, e ele precisa ter essa visibilidade. Então, na mentalidade desse perfil de agricultor, é mais fácil de se entrar. Para o pequeno agricultor, ele dá muito valor depois que ele conhece, só que é muito mais difícil hoje de chegar essa tecnologia nele, né? Porque como são volumes baixos, né, a energia para atender esses agricultores, ela é maior, né, pensando do nosso lado operacional. Né? Por isso que é tão importante, né, um canal, por exemplo, como a Terra Viva está nos cedendo, para essa informação chegar até eles, né? Porque às vezes eles nem sabem que eles precisam de Perfect Flight, e eles precisam, né? Só que às vezes essa informação não chega para eles, né? Então acho que é isso. Maravilha, então. Tem produtor que ele só não dirige o drone porque não tem habilitação, né? Porque se pudesse, ele estaria dirigindo até o drone, mas é reflexo do carinho, né? Do carinho, do cuidado que eles têm e estão acostumados a ter com as produções. Mas é isso, então, Paulo, muito obrigado, viu, pela sua participação, pela sua entrevista e disponibilidade aqui com a gente. A gente tem o seu site aí, a gente está colocando aqui no GC. Para quem tiver mais dúvida, né, acessar, é o www, né, perfectflight.com.br. Isso mesmo, eu que agradeço, fico 100% aqui à disposição e um abraço a todos. Abraço, a gente também está à disposição.